Por que a maioria das nossas conversas terminam em discussão? Já ouvi essa pergunta de muitos casais. E talvez você tenha vivido isso muitas vezes também no seu casamento. É possível melhorar isso? Ainda melhor, como fazer para ter uma comunicação mais efetiva no casamento? Esse é o propósito do nosso vídeo de hoje e eu quero conversar com você algumas questões bem significativas para que seja mais clareado para a gente essa questão das diferenças como homem e mulher se comunicam no casamento. Eu sou Ednei Brito, sou cristão, pela bondade e misericórdia de Deus, tenho conseguido ajudar muitos casais a superar adversidades na vida e a construir um amor inabalável. E conversando com você agora sobre essas diferenças da forma como nós nos comunicamos no casamento, isso acontece porque a gente entra para o casamento sem ter percebido as diferenças que existem entre nós. Às vezes até tentaram nos avisar, mas nós preferimos não ouvir, não dar atenção. E eu me lembro aqui agora que quando estava noivo, minha mãe me disse algumas vezes: meu filho, tenha cuidado porque casamento tem muitos desafios, encontra muitas dificuldades. E eu sempre pensava comigo, no meu caso não, porque nós somos apaixonados um pelo outro. Nosso casamento será sempre maravilhoso. Depois de casado, nós começamos a perceber que as diferenças, elas podem complicar muito o relacionamento do casal. Mas, graças a Deus que conseguimos aprender e continuar sempre aprendendo sobre essas diferenças. E o ano passado nós comemoramos 40 anos de vida em comum, 40 anos de casados. E eu gostaria então de compartilhar com você algumas questões para que fique para a gente cada vez mais claras essas diferenças na forma como nos comunicamos. E aí vem uma questão interessante. Por que as mulheres falam? As mulheres falam por diferentes razões. Na realidade, são várias as razões por que a mulher fala. E ela fala para compartilhar informações, a mulher fala para se sentir melhor, ela fala para se conectar, ela fala por uma necessidade. Imagine uma conversa entre duas mulheres. Elas falam e falam de muitos assuntos. E aí, às vezes, a gente até se pergunta, né? Mas o que as mulheres falam? Elas falam de tudo. Elas falam sobre qualquer coisa. Porque mulher não tem limites, ou melhor dizendo, mulher não tem dificuldades para conversar. Portanto, ela fala sobre qualquer questão, sobre qualquer assunto. Para a mulher é muito natural falar e falar sempre, e falar bastante sobre qualquer situação. Agora, aí a gente pensa, e o homem? Por que o homem fala? Bom, o homem fala para se comunicar, para compartilhar informações também. O homem fala para resolver problemas. O homem fala para se posicionar, às vezes uma questão até de status. E é basicamente por isso, ou são estas basicamente as razões pelas quais o homem fala. Aqui já deu para perceber, né, que razões pelas quais o homem fala e a mulher fala são bastante diferentes. Enquanto para o homem o falar é se comunicar, é resolver problemas, é se posicionar, para a mulher a gente poderia falar um tempão aqui e acrescentar uma série de coisas a esta lista de razões pelas quais uma mulher fala. Agora, por que a mulher fala sobre problema? A mulher fala porque para ela é uma forma tranquila, normal, natural, necessária até para enfrentar melhor os problemas, as adversidades. E quando uma mulher está com problema, ela fala.
ela fala sobre aquele problema, ela fala sobre outro problema, fala sobre os problemas da colega, fala sobre problemas, às vezes até imaginários, problemas que poderão surgir. E uma coisa interessante, duas mulheres conversando, elas falam sobre os seus problemas. No final da conversa, aquele problema ou aqueles problemas foram resolvidos? Não. Mas como é que elas saem? Felizes da vida, uma agradecendo a outra pela ajuda que a colega deu. E qual foi essa ajuda? Se pensar em termos de solução de problemas, nenhuma. Porque não houve nem mesmo sugestão para resolver o problema. Agora, para elas, é aquilo que elas precisavam. Mas pensemos também, por que o homem fala? Ou melhor, por que o homem fala sobre problemas? E aí está uma questão interessante. O homem não gosta de falar sobre problemas. Então, normalmente, o homem não fala sobre problemas. O homem fala sobre esporte, fala sobre competição, o homem fala sobre trabalho, sobre profissão, sobre sucesso, mas sobre problema não é uma área que está na forma natural do homem falar. Por quê? Desde criança, o homem é treinado a entender, que ele tem que resolver problemas, que ele tem que ser forte, que uma série de informações ou de argumentos que os pais, que a família, que a sociedade acabam trazendo para o homem nessa linha, e o homem cresce com esta situação, com isso em mente. E para ele falar sobre problemas, ele só vai falar se ele tiver que buscar ou pedir um conselho para um colega. E veja que não é uma coisa natural um homem pedir um conselho para alguém, para um outro homem, para solucionar um problema. Mas se ele fala, ele está buscando uma solução. Agora, normalmente o homem não fala sobre problemas. Por quê? Porque para o homem falar sobre problema é um problema. Para o homem falar sobre problema é uma coisa meio que antinatural. Por quê? Ao invés de falar sobre problemas, quando enfrenta um problema, ele se cala. Ele tem essa necessidade de se calar, e aí ao invés de falar sobre o problema, ele se cala, tentando na sua mente encontrar uma solução. E quando é que ele vai falar de uma forma mais natural sobre um problema? Depois que ele tiver encontrado a solução. Ele pensou, e quando encontrou a solução, aí ele tem mais facilidade e fala com mais naturalidade sobre o problema. E aqui a gente tem uma questão bem interessante para que nessas diferenças entre homem e mulher a comunicação seja melhorada. Veja bem, uma mulher, ela fala sobre problemas e ela fala por quê? Para resolver um problema? Não. Para se sentir melhor em relação ao problema, mas o objetivo dela não é resolver. E o homem, quando fala sobre problema, é porque ou ele está pedindo um conselho, e não é fácil ele pedir um conselho para ajudar na solução de um problema, como eu já disse, mas ele vai falar sobre o problema quando ele já tiver encontrado uma solução. E aí a mulher, veja bem uma situação interessante. A esposa chega para o marido e diz, mas ela compartilha com ele um problema que ela está enfrentando. Vamos imaginar que seja no trabalho. O meu chefe está me pegando no pé, isso e aquilo. O que o homem faz? O esposo, ele já chega para ela e diz, olha, sai desse trabalho. Ou não aceita o seu chefe falar isso, então ele já apresenta uma solução. E aí o que acontece? A mulher fica chateada. E o marido não entende por que ela está chateada. Ele simplesmente procurou ajudá-la. Mas ao invés de receber ajuda, ela ficou chateada. E por que a mulher ficou chateada? Ela não estava pedindo uma sugestão para o homem, ela não estava pedindo uma solução. Ela estava apenas compartilhando um problema, simplesmente por falar. Então, aqui a gente tem uma diferença bastante interessante.
Sempre quando a mulher fala de problemas, ela está simplesmente se querendo, às vezes, se conectar, querendo se sentir mais tranquila, mais segura em relação à situação, diferente do homem. E aí, vamos pensar na seguinte situação. A mulher, ela percebe que o marido está com problema. E o homem, quando chega com problema, o que ele faz? Normalmente ele fica mais calado ainda. E a mulher, percebendo que o marido está com problema, ela quer ajudá-lo. E ela quer ajudá-lo, mas partindo de uma mentalidade de mulher. E ela vai como se estivesse conversando com uma outra mulher. Ela chega para o marido e diz: mas você está com problema? O que está acontecendo? Na realidade, o marido não quer falar sobre o problema. E aí o que ele diz? Está tudo bem. E a mulher diz: não, eu sei que não está tudo bem. Eu conheço você, eu sei como você é, eu sei que você está com algum problema. Por que você não me fala do problema que você está enfrentando? E o que acontece é o seguinte: quanto mais a esposa tenta pressionar o marido, ou quanto mais ela o pressiona para falar sobre o problema, mais ele se fecha, menos ele vai falar. E aí acontece grandes dificuldades no relacionamento, na comunicação, porque um não entende o que significa aquele momento para o outro. Porque para a mulher, falar sobre problema é ser parceira. E ela quer ser parceira do esposo e por isso ela quer falar sobre o problema. Mas para o homem, falar sobre problema é assumir fraqueza. Se ele não encontrou a solução para o problema, ele não quer falar porque para ele isso é assumir fraqueza. E ele não quer fazer isso, em especial diante da esposa, que ele ama. Nessa situação, quanto mais pressionado, menos ele vai falar. E aí o que vai acontecer? Possivelmente um desentendimento, uma situação complicada. E aqui a gente tem nestas informações questões que podem ajudar muito na melhoria da comunicação dentro do casamento. E aí a gente tem uma outra questão também interessante para pensar, que é a seguinte: quando o homem se cala, o que está acontecendo? Porque quando o homem se cala, ele está simplesmente agindo dentro do que é natural para ele. E quando chega um dia de trabalho, um dia às vezes exaustivo, fisicamente, mentalmente, ele precisa de um tempo para se recompor. Quando ele chega em casa, ele encontra uma esposa que precisa conversar. Percebe como uma situação que poderia ser resolvida de uma forma mais tranquila, mas acaba se tornando uma complicação, ou pelo menos pode se tornar uma grande complicação? Então veja bem, o homem se cala. Ele precisa, em determinados momentos, de um tempo para se calar, de ficar tranquilo, ficar com ele mesmo. É aquela questão que o homem fica... O que ele está fazendo? Nada. E às vezes ele está olhando para a televisão com o controle da televisão na mão, passa de um canal para o outro, passa de um programa para o outro. Na realidade, ele não está vendo nada, ele não está se ligando em nada, mas ele precisa daquele momento para conseguir se recompor. E esta pode ser uma forma bem interessante diante da televisão, quando ele tem essa oportunidade, essa liberdade de ficar ali aquele tempo, que é o tempo de não se concentrar em nada, para poder se recompor. Quando a mulher entende isso, ela vai ajudar muito nessa questão do relacionamento. E quando o homem se cala, diferente do que é para a mulher, ele se cala simplesmente porque entende que é melhor que ele fique calado. E às vezes o que acontece é que a mulher fica pressionando o homem para falar, fica cobrando dele, e ele se cala porque ele prefere ficar calado a falar coisas das quais ele venha se arrepender depois. Então ele prefere se calar. Agora, quando a mulher se cala,
ela se cala normalmente por duas razões principais. É claro que podem existir outras, mas as duas principais. Uma delas, ela não confia na outra pessoa. Então, uma mulher, quando ela não confia mais em outra mulher, ela vai falar muito pouco com aquela mulher. Ela vai conversar muito pouco. E uma outra razão pela qual a mulher para de falar é porque ela quer punir a colega, ela quer punir a outra e aí ela fica calada. Então, aqui a gente tem uma questão interessante. Se tiver um grupo de mulheres e elas estiverem caladas, pode ter certeza que ali existem problemas. E ela para de falar numa tentativa de punir o marido. Sabe o que acontece? Para o marido, é tudo o que ele quer. Às vezes ele está lá, graças a Deus, por um momento que ele tem de um pouco de tranquilidade. Então, esposa, uma outra colega você consegue punir, uma outra mulher você consegue punir com o seu silêncio. Mas o homem, geralmente não. E aqui, quando eu falo de geralmente, nós estamos falando aqui em linhas gerais, essa é a forma como o homem funciona e como a mulher funciona nessa questão de comunicação. É claro que existem exceções, e com certeza existem. E talvez no seu casamento as exceções sejam grandes. Talvez aquilo que eu estou falando aqui que mais funciona para a mulher, talvez no seu casamento seja exatamente o oposto. Agora, isso também é normal. E todas essas diferenças na forma de nos comunicarmos não significa que um é melhor que o outro. Significa apenas que somos diferentes. Então, esposa, quando o seu marido para de falar, o que normalmente a mulher pensa? Ele não confia mais em mim e por isso não quer compartilhar seus problemas, não quer compartilhar suas dificuldades comigo, porque ela acha que ele não confia, porque é assim que funciona a comunicação entre mulheres. Mas entre mulher e homem é diferente. Porque para o homem não tem a ver com confiar ou não. Tem a ver com a necessidade que ele tem de se calar por alguns momentos. Tem a ver com o fato de que ele prefere estar calado para não falar de coisas que ele não gostaria de falar. Não ser, às vezes, indelicado. E o homem, ele tem essas questões, essas necessidades de muitas vezes ficar calado. Quando a mulher entende que o homem ficar calado não é uma punição, não é falta de confiança, é simplesmente uma necessidade dele, ela vai conseguir reagir melhor a estas situações quando o homem se cala. E olha só, perceba como a mulher ela acaba assim trazendo umas coisas assim que acabam meio que deixando o homem meio fora de órbita, a sua mente fica bastante numa situação de complicação por não conseguir acompanhar o raciocínio de uma mulher. Veja bem, conversa entre homens, elas têm uma lógica. Para o homem, elas têm uma lógica. E para o homem, a conversa de mulher normalmente não tem uma lógica. Porque se mulher está falando sobre problema, ela fala sobre um problema, sobre outro, fala uma sequência de problemas. O homem, como na cabeça dele, quando ele está falando ou pensando sobre problema, ele precisa encontrar uma solução. Quando a mulher fala sobre um problema, o homem ele se concentra naquele problema que ele ouviu para ele tentar encontrar uma solução. E antes que ele consiga se concentrar mais plenamente para encontrar a solução, a mulher já falou sobre o segundo problema, sobre o terceiro, ela já está falando sobre vários problemas e o homem fica ali sem entender nada e nem o porquê. Então, são formas de conversar que para o homem não faz muito sentido. Agora, para a mulher, a forma como ela conversa, sim. Por outro lado, para a mulher, a forma como o homem fala, ou as razões pelas quais ele fala, e até mesmo as razões pelas quais ele se cala, não fazem sentido para a mulher. O homem precisa que as conversas elas tenham uma questão lógica, ou seja, que elas tenham uma sequência. Então, quando for falar com seu esposo sobre um problema, por exemplo,
fale sobre o problema um de cada vez. Quando for falar com seu esposo sobre uma questão, que as suas conversas elas tenham começo, meio e fim, porque para o homem é assim que nós homens entendemos. As conversas elas precisam, para fazer sentido para a gente, elas fazem sentido quando elas têm começo, meio e fim. Conversa entre mulher não precisa ter nem começo nem meio, elas simplesmente conversam. E para a gente é difícil entender. E essa falta de compreensão, e quando isso, e normalmente isso acontece dentro do casamento, aí assuntos que poderiam ser rapidamente resolvidos, eles acabam se tornando dificultadores do relacionamento. Por exemplo, a esposa chega para o marido e diz: amor, a minha irmã ganhou do marido dela um robozinho, e é uma maravilha. A gente passa ele na casa, ele limpa a casa todinha, é uma maravilha, facilita muito o trabalho. Ela fala isso, o que o homem entende? Para o homem, ele está dizendo, ele entende que a mulher está dizendo o seguinte: você não tem sensibilidade para perceber a minha necessidade de ter um robozinho. O homem já se vê numa situação onde ele está sendo acusado por alguma situação porque ele não deu o robozinho para a esposa. O que na realidade a esposa está dizendo? Ela está simplesmente compartilhando uma situação e mostrando como está feliz pela irmã ter recebido aquele presente. E essa falta de entender o sentido da comunicação para o homem e para a mulher, um simples compartilhar de uma situação acaba trazendo dificuldades, complicações. E tudo isso nos leva a uma conclusão lógica. Comunicação entre marido e mulher é um desafio, mas é um desafio que leva a crescimento. Quando a gente entende aquilo que é necessário ser entendido e quando a gente está disposto a viver de uma forma tranquila, natural, o nosso relacionamento, o casamento ou a comunicação no casamento se torna uma questão cada vez melhor, mais gostosa, mais divertida, de aprendizado para os dois lados. E agora eu quero dar aquelas dicas que eu falei para melhorar a comunicação no casamento. Agora, antes de dar essas dicas, eu quero só pedir para você o seguinte: no próximo vídeo, eu não sei exatamente sobre o que falar e quero a sua ajuda. A gente fala sobre intimidade no casamento, sexo no casamento, e a gente vai abordar também essas diferenças, ou a gente fala sobre as necessidades da esposa, as necessidades do esposo, que também são diferentes dentro do casamento. Por favor, me ajude aí colocando nos comentários o que vamos falar, sobre intimidade no casamento ou sobre as necessidades dentro do casamento. As nossas duas primeiras dicas. Primeiro, para você, esposo. Ouça atentamente a sua mulher e procure se certificar de que você entendeu o que ela está falando. Sobre o que ela está falando, tenha segurança, certeza de que você entendeu. E uma forma de ter certeza é perguntando, confirmando se aquilo que você entendeu é exatamente o que ela quis dizer. Dica para a esposa. Se o seu marido precisar de um pouco de tempo para tratar um determinado assunto ou para estar mais disposto para conversar, entenda isso e aceite como uma questão necessária e que vai ser importante depois para o momento onde vocês puderem conversar. E quando isso acontecer, não se sinta desprezada, não se sinta rejeitada, entenda que é apenas uma questão natural. E mais uma dica agora para você, marido. Treine a sua mente para entender a diversidade de comunicação da sua esposa. Porque ela se comunica, como vimos, de maneiras bastante diferentes. Procure treinar a sua mente. Não dá para a gente simplesmente ficar assim, eu sou homem, eu sou diferente. Você de fato é homem, é diferente, mas pode se treinar
para ser muito melhor na comunicação. E a dica para você, esposa: seja direta na sua forma de falar, porque normalmente as mulheres falam meio que em código. E falar em código funciona muito bem quando você conversa com uma outra mulher, mas não com um homem. Então seja direta, seja objetiva, fale exatamente aquilo que você quer falar e não fique imaginando que ele vá adivinhar aquilo que está na sua mente. Portanto, seja objetiva, seja direta na sua forma de falar com seu marido. Outra dica para você, marido: comprometa-se a reservar um tempo para vocês conversarem. E aquilo que nós colocamos, às vezes você pode chegar do trabalho cansado, exausto e não está disposto a conversar, ou às vezes tem que falar sobre um problema e você também não está pronto para falar sobre isso naquele momento, mas assuma com a sua esposa um compromisso de que você vai reservar um tempo para conversar. E, sendo possível, já marque o dia, o horário, ou daqui a tantos minutos, mas comprometa-se a reservar um tempo para vocês conversarem. E a dica para você, esposa, é: se o seu marido se mostrar desinteressado na conversa, não veja isso como uma afronta. E nem pense que isso vai durar para sempre, porque isso passa. Ele tem uma necessidade de agir assim, mas isso passa. E eu espero que tudo isso seja entendido não como uma fala nem feminista e nem machista, mas como uma realidade daquilo que nós somos. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea. Fomos criados diferentes, de maneira completamente diferente, inclusive na nossa forma de nos comunicar. E tudo isso nós podemos usar em favor do nosso casamento para que cresçamos e cresçamos juntos. Se este vídeo foi bom para você, para o seu casamento, então curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Sabe aqueles amigos que você sabe que estas informações sobre comunicação vão fazer muito sentido e vão ajudá-los? Compartilhe com eles estas informações e que Deus te abençoe ricamente, que Deus nos abençoe ricamente, que o seu casamento esteja melhorando dia a dia. Este é o desejo do meu coração e a minha oração por você em Cristo Jesus. Amém.